Bom dia para quem não almoçou ainda, assim como eu. Boa tarde para quem já almoçou. E se você estiver assistindo essa live em outro horário, né, que não ao vivo, boa madrugada, bom dia, enfim, independente do horário que você for assistir depois do ao vivo aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Minha amiga Rose Sato, seja bem-vinda. Obrigada pela presença aqui, doutora Rose Sato, minha colega advogada, atuante em Santa Catarina, em Florianópolis, salvo engano, se tu não mudou ainda, né, doutora? Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Olha só, meu amigo Bali entrou. Sucesso, amiga. Obrigada, Rose. Obrigada, minha querida. Né, minha colega, inclusive de nicho, ela também aí atua com a parte de regularização imobiliária, né, doutora Rose? Ela também é atuante aí. Obrigada. Bem-vindo, Bali. Seja muito bem-vindo. 12h13, né? Entrei um minutinho antes, então tô dando as boas-vindas. Terça-feira, hoje, dia 20 de agosto. Então, o objetivo aí dessas lives é realmente trazer uma conversa, né, para conscientização em relação à importância da regularidade imobiliária, que existe, né, de várias formas. E hoje a gente vai fazer vai trazer uma conversa mais abrangente, né? Por que será que é importante eu regularizar o meu imóvel? Por que será que é importante eu parar um momento da minha vida, olhar o estado documental, né, do meu imóvel hoje e ver se realmente aí está tudo ok, se eu devo ou não me preocupar, tá bom? Sempre em busca de conhecimento com a nobre colega. Obrigada, doutora, obrigada. E eu sempre em busca de incentivo aí para ir para academia com você, né? Porque é uma mulher disciplinada, essa doutora Rose Sato. Eu nunca vi, gente. Ela é muito disciplinada, tem uma vida fitness muito disciplinada. É um incentivo aí. Eu adoro ver, né? Sempre que eu vejo, tô lá, vou lá e dou um curtir lá, porque é realmente um incentivo ver uma mulher tão empolgada, né? Tão motivada aí. Com alto amor, com alto cuidado. Então tá bom, vamos lá então, gente? Ok? Vamos privilegiar então aí quem já está na live. O pessoal vai entrando. Entrou a Rose, entrou o Bali, entrou mais alguém que eu perdi, enfim, mas vamos lá então. Hoje a nossa conversa é sobre regularização imobiliária, qual sua importância. Primeiramente, permita-me apresentar, meu nome é Josiane Severo, eu sou advogada, especializada no direito imobiliário e bem nichada também na parte de regularização de imóveis urbanos e rurais. Eu sou mãe de 2 menininhos lindos, que é a paixão do meu viver, 2 meninos maravilhosos. Um gosto, né? Eu sempre começo a live, um gosto e uma curiosidade sobre mim. Eu gosto de café sem açúcar, né, tem alguns anos pra cá que eu já tomo aí café sem açúcar, me adaptei, e é um caminho sem volta. E uma curiosidade sobre mim, eu já vendi muamba do Paraguai. Isso mesmo, gente, já fui muambeira, já fui aquelas pessoas de atravessar a ponte internacional lá para trazer muamba e fui muito feliz, fazia ótimos negócios. Pode parecer loucura, mas eu gostava muito da função. Eu tenho uma pegada comercial muito forte. Quem me conheceu um pouquinho mais, quem sabe em outro momento eu conto um pouquinho sobre essa pegada comercial aí da Josiane Severo, ok? Vamos lá então, gente. Vamos começar pelo que é segurança jurídica. Tá bastante calor, eu tô bebendo bastante água, não sei se vai dar conta toda essa água que tá aqui, mas vamos lá. Tô com a mão suando, não é nervosismo, é calor mesmo. O que é segurança jurídica? Então, segurança jurídica é um princípio fundamental no direito brasileiro que garante a estabilidade e a previsibilidade das normas. Então, a segurança jurídica ela proporciona confiança e proteção, tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas. Então, vamos lá. O que é estabilidade e o que é previsibilidade? A segurança jurídica, ela permite a pacificação social.
O que você tratar deve ser cumprido, o negócio que você tratar deve ser cumprido, segundo o direito brasileiro, e a previsibilidade. E se não for cumprido, exemplificando aqui, o direito tem uma lei que faz com que você cumpra, se você não cumprir aquilo que você tratou. Então, a pacificação social ela é gerada da seguinte forma, resumidamente. O que a gente tratar tem que ser de acordo com a lei, tá? Então, o que eu e você, a gente não pode tratar algo fora da lei, né? Algo que a lei não proteja. Se a gente tratar algo que a lei protege, a gente está estável, tá bom? Garante para mim, garante para você aquele negócio. Se uma das partes vier a não cumprir o que a gente tratou, existe uma lei que prevê que em não cumprido aquilo que a gente tratou, vai haver uma punição, uma sanção, uma indenização para o descumpridor da sua palavra, do seu negócio. Então, resumidamente, é isso aí, tá bom? Então, a segurança jurídica ela é importante porque ela gera confiança nas relações e protege as relações, seja entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, seja entre física e jurídica, enfim, todas as pessoas, né, pessoal? Então, quando a gente fala pessoas aqui, a gente considera a pessoa física e considera a pessoa jurídica. Américo, seja bem-vindo. Insegurança, em contrapartida, o que é insegurança jurídica? Então, já a insegurança jurídica, ela gera incerteza, falta de clareza, instabilidade nas leis, regulamentos, decisões nos tribunais, que gera dúvida das pessoas, empresas e investidores. Então, o Tribunal do Rio Grande do Sul decide de uma forma e o tribunal lá do Amazonas decide de uma forma totalmente diferente. Porém, isso não pode acontecer, entre aspas, né, pessoal? Claro que a gente sabe das jurisprudências. Saudações de Fortaleza. Por exemplo, um tribunal que a lei ela é vigente em todo o território nacional. Então, a lei que é válida no Rio Grande do Sul, ela é válida também no Amazonas, ela é válida em São Paulo, ela é válida no Rio de Janeiro, em todo o território nacional. Quando a gente fala aqui a questão de instabilidade, né, que gera aí conflito nas decisões, é isso. Não existe dois direitos brasileiros, existe um direito brasileiro. E existe margem, sim, que o direito abre essa margem para interpretações conforme situações, conforme cada caso. Eliseu Trindade, seja muito bem-vindo. Gente, e aí o que acontece? Um dos pilares aí para a nossa segurança jurídica é a própria tripartição dos poderes, né? Então é muito básico, mas é importante a gente lembrar. Então, assim, hoje no Brasil a gente tem aí o princípio da tripartição dos poderes. Então nós temos os poderes legislativo, executivo e judiciário, cada um, né, com autonomia. Então o legislativo ele faz as leis, o executivo executa as leis e o judiciário aplica as leis. Ado, cada um no seu quadrado, para justamente a gente ter essa estabilidade, previsibilidade, pacificação social. Então, realmente, aí a gente ter essa clareza e trazer também aí essa questão, repetindo aí a questão da pacificação social. Voltando aqui. O que pode causar uma insegurança jurídica? Gente, eu estou começando com segurança jurídica porque é a base de uma regularidade imobiliária, tá bom? Então, é a base. Quando a gente fala assim, mas por que eu ter um imóvel regular é importante? Porque eu vou ter segurança jurídica. E o que é segurança jurídica? O que eu estou trazendo até agora para nós aqui nessa conversa, né? Então tá. Então, o que pode causar uma insegurança jurídica? Olha só, mudança frequente nas leis, interpretações contraditórias pelos tribunais, falta de clareza, retroatividade nas leis, interferências políticas e administrativas. Por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo de retroatividade das leis. Hoje, o que vige no país, aqui, o nosso código que é vigente no país é o Código Civil de 2002, tá? Tem várias leis. O Código Civil é uma lei. Hoje, os negócios são regidos pelo Código Civil de 2002. Antes de 2002, tinha o Código Civil de 1916. E o que acontece? Digamos que a lei retroagisse. A gente faz um negócio hoje, o que vai reger o nosso negócio é o Código Civil de 2002. Mas, de repente, se não tivesse esse princípio do tempo é que rege o ato, que é um princípio básico,
a gente falasse assim, viu, nesse negócio aqui, o Código de 2002 não é benéfico. Vamos pegar aqui para reger esse ato aqui, o Código de 1916. Né? Vamos pegar aquele código lá. Então, isso geraria uma insegurança jurídica. Dependendo ao meu bel prazer do negócio, eu colocaria aí a lei que eu bem entendesse. Eu colocaria ali o que mais me conviesse, dependendo da situação. E não é assim. A questão é, a gente fez um negócio hoje, qual que é a lei que é vigente hoje? É esse negócio que vai regulamentar o nosso negócio. Então, a gente tem que olhar para a lei que está vigendo naquele momento. O tempo rege o ato, tá bom? Então, é o tempo da lei. Vamos lá partir para a próxima. Efeitos da insegurança jurídica. Então, quando a gente tem insegurança jurídica, então a gente tem desconfiança dos investidores, dificuldade nas relações comerciais, aumento de litígios e instabilidade econômica. Vou passar rapidinho por cada um aqui. O Américo comentou: há as normativas que podem variar com o Estado, mas não infringir a lei superior. Isso aí, Américo. A Kathleen Halp, seja bem-vinda, entrou. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Ali Ribeiro, obrigada por seguir, começou a seguir. Seja muito bem-vindo aqui nesse perfil. Esse perfil aqui a gente fala sobre direito, regularização de imóveis e um pouquinho de outras coisas, mas bem pouca. O foco principal aqui é aí a parte de direito e regularização imobiliária. Então, gente, olha só, quando a gente olha na televisão assim que o Brasil perde investidores, né? Quando a gente causa desconfiança nos investidores lá de fora, o que acontece, né? Falando de macroeconomia, a gente tem menos investimentos no nosso país. Os investidores de outros países que têm dinheiro, né? Os investidores, enquanto órgãos, enquanto instituições, eles ficam dependendo da segurança jurídica que aquele país tem para aplicar o dinheiro, é a medida que eles investem. Então, um país que tem pouca segurança, eles investem menos, e um país que tem mais segurança jurídica, vem mais investimentos, mais recursos financeiros para o investimento, para tratar negócios naquele país. Então, quando a gente olha aquelas notícias assim, que a gente fica vindo de um monte de coisa, assim, tem menos investidores, a bolsa caiu, enfim, tudo isso influencia, a depender de como que está aí a segurança jurídica no país, as questões econômicas, questões políticas. Por isso que a depender do governo que tá no poder, a gente pode ter mais ou pode ter menos investidores. Influencia isso, né? Fiz um paralelo aqui só para clarear para nós. Dificuldade nas relações comerciais. Então, assim, quando existe um negócio entre empresas e indivíduos, questões empregatícias, enfim, vários negócios, quando não existe uma clareza e uma segurança, na própria lei trabalhista, mas como que eu vou contratar alguém para trabalhar na minha empresa, no meu negócio, sendo que eu não sei quais as consequências que esse vínculo vai trazer? Então, estou trazendo um exemplo aqui, enfim, de uma relação de uma pessoa com uma empresa, um exemplo, tá, pessoal? Uma relação de emprego. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos uma lei que se chama CLT, e essa lei ali é que rege as relações entre esse empregado e esse empregador, esse empregado e essa empresa. Um exemplo, tá bom? De como que se dá, como que se trava as relações aí, trabalhistas, relações comerciais. Quando eu compro de uma empresa, o que é que me garante que eu vou receber aquele produto, que se eu não receber eu vou ter meu dinheiro de volta? Então tem a lei do direito do consumidor e assim consequentemente. Então, quando a gente tem uma insegurança jurídica, aumenta os litígios, né? Aumenta os processos mesmo, né, pessoal, tanto judicial quanto agora extrajudicial, que graças a Deus está vindo para desafogar um pouquinho o judiciário aí, mas assim, quanto mais instabilidade jurídica, mais conflitos, mais litígios, consequentemente, tá? E a instabilidade econômica. Investidores, enfim, pessoas, elas não gostam de ambientes que são imprevisíveis, que são arriscados. Então, um investidor responsável, minimamente responsável, ele vai investir em um lugar onde ele tenha segurança, onde ele tenha previsibilidade de retorno, onde ele não vai perder o seu investimento, ou um risco minimamente calculado. Então, ele não vai investir às cegas num lugar
num negócio, num país, né, seja lá o que for, se não tiver uma estabilidade minimamente, uma estabilidade econômica minimamente previsível. Vamos resumir assim, tá bom? Conjunto de normas, regularização de imóveis. Então, nos imóveis, o que reflete essa segurança jurídica? No Brasil, para a gente ter um imóvel regularizado com segurança, existe um conjunto de normas que rege esses negócios, essas situações, entre os imóveis e as pessoas, né? E é entre os negócios que envolvem esse imóvel, esse bem aqui, ok? Então, a regularização imobiliária garante que o proprietário tenha o título de propriedade formalizado, protegendo seu imóvel a si e a sua família de disputas e reivindicações. Então, esse conjunto de normas, o que ele faz? Ele confere, se atendidos, a lei garante que é tal situação, a pessoa é proprietária do imóvel. Então, só é proprietário quem atinge, como que eu vou dizer assim, quem preenche aqueles requisitos legais. Então, porque existem requisitos pré-estabelecidos legalmente. Então, só é proprietário do imóvel quem preencher esses requisitos. Se você não preencher esses requisitos, você pode ter outra relação com o imóvel, mas não relação de propriedade. Combinado? E protege também essa propriedade, né, de disputas, de reivindicações de terceiros. Então, enquanto a gente tem um imóvel regularizado, ele protege esse imóvel e a pessoa que está ligada a esse imóvel, os seus proprietários, ou o seu proprietário. E aí, se vem terceiros questionar essa propriedade aqui, a lei protege. Opa, a relação no documento aqui está entre o imóvel X com o João, digamos assim. Ah, não, mas o José quer interferir aqui. Não, calma lá, quem manda, aqui, né, o dono registral, quem determina o que faz, o que dispõe, se desmembra, se remembra, se vende, enfim, todas as relações relativas àquele imóvel ali, quem determina isso é o João e não o José. Como se materializa esse título? Hoje, no Brasil, como que se materializa esse título de propriedade? No Brasil, o título de propriedade formalizado se chama matrícula, né? A gente já falou em outras vezes aqui, mas no contexto eu tenho que trazer isso. Hoje no Brasil, quando a gente fala assim, ó, como que eu formalizo? Qual que é o título que formaliza a minha propriedade? Se chama matrícula. E o guardião legal dessa matrícula se chama registrador de imóveis. Beleza? Então, hoje, só confirmando, o que garante? Qual que é esse título? Como que você chama esse título? Matrícula, e aonde que ele está guardado? Lá no registro de imóvel, no cartório de registro de imóveis. O registrador garante a lisura da matrícula, garantindo que a pessoa que consta desse documento é o proprietário nos termos da lei, tá bom? Mas então, Josi, o que é, afinal de contas, a tal da escritura pública, né? Essa escritura da transação, tá? Porque eu sempre escuto falar escritura. E, na verdade, gente, eu falo aqui matrícula, mas popularmente falando, fora das técnicas aqui, a gente está falando de escritura pública. A gente está falando, não, as pessoas falam de escritura pública. Então, popularmente falando, vulgarmente falando, as pessoas falam, eu tenho escritura. Quando a pessoa fala, quem não é do ramo, aí fora, eu tenho escritura, ela quer dizer assim, eu tenho documento, eu tenho a matrícula, tá bom? Não entender na cabeça dela, ela está se referindo à matrícula, tá? Ela está falando escritura, mas o intuito dela é falar matrícula, tá bom? Então, Josi, o que é então a escritura? Onde que é feita? Gente, a escritura pública de compra e venda é feita pelo tabelião, tá? E é feito no tabelionato de notas. Então, o que o tabelião faz, né? O tabelionato de notas faz, então, Josi, já que o registrador é quem guarda a matrícula. Então, por que eu tenho que ir no tabelião quando eu faço a compra e venda do imóvel? Porque o tabelião, ele toma nota, tabelionato de notas. O tabelião toma nota. Ele toma nota da vontade das partes. Ele tem fé pública. Então, ele, enquanto Estado, é como se ele estivesse ali na figura do Estado e está vendo duas pessoas travarem um negócio, e aí o Estado reduz a termos e fala, eu estive presente nesse dia e vi que o João e o José travaram uma compra e venda do imóvel, assinei. Eu vi isso, eu tô aqui, tenho fé pública,
tá bom? Mas só isso é o suficiente? No Brasil, só esse documento não é o suficiente. No Brasil, eu tenho que pegar essa escritura de compra e venda que o João e o José travaram em frente ao tabelião de notas, que tomou nota, ele anotou e deu o papel para eles. Ó, então tá bom, tá aqui. Eu assinei, tá aqui assinado por mim. Vocês têm o meu aval aqui, a minha chancela de que eu presenciei esse negócio de vocês. Aí, o que o João, que comprou, do José, por exemplo, tem que fazer? João, tá bom, então você presenciou agora, eu tenho que pegar esse documento de escritura pública e ir até a matrícula de imóveis para gravar essa escritura pública, esse negócio e transferir a propriedade efetivamente para mim. Combinado? Pessoal, sejam muito bem-vindos, quem está entrando aí, quem estiver aí presente pode ir mandando um oi aí, se tiver alguma colocação, fique à vontade, tá bom? Só um exemplo, né, gente? Eu estava fazendo esse material e lembrando do seguinte. Uma das atividades que eu gosto de presenciar lá na terra, né, do meu marido, do meu sogro, é o seguinte. Eles trabalham com a soja e também eles lidam lá com a pecuária. E tem ali os momentos ali que eles fazem compra de bois ou venda de bois, eles têm que pesar. Quando eles fazem a compra de bois, eles fazem o seguinte, eles passam ali na balança, ali no curral, na balança, ali eles pesam, eles vacinam, e aí eu comparei o seguinte, quando eles compraram aquele boi, chegou o carregamento, tá? Então foi feita a transação do negócio, a compra e venda ali das cabeças dos bois. Quando chega esses bois lá, quem olha assim, não tem marca nenhuma, tá? Quando eles compram bezerros, principalmente, né? E aí eu comparei o seguinte, a compra e venda desses bois é como se fosse a escritura pública. Existe uma compra e venda. Eles pagaram, eles fizeram uma transferência bancária. Mas quando eles passam ali, que eles vacinam, que eles pesam, eles pegam um ferro quente e eles marcam esses boi. Aí colocam lá, V de Veronique, que é o meu sogro. Então, eu comparo o registro nesse momento. Houve a transação, eles compraram, eles pagaram esses bois, mas não bastou a compra e venda ou a transferência bancária ali. Quando eles chegam, os animais lá na fazenda, eles fazem esse procedimento que é marcar esses bois, porque caso esses bois fujam dali, tem como identificar, qualquer pessoa identifica, qualquer vizinho ali identifica. Esses bois aqui é do Veroni, um exemplo, né? Então hoje de manhã, na hora que eu estava preparando esse material, eu comparei isso, gente. É como se fosse ali a compra e venda de gado, que existe ali a transação e depois existe a marca. Então, o imóvel é isso, existe a escritura pública, a compra e venda, mas existe a marca no imóvel. E quem que marca esse imóvel? É o registrador de imóveis, que vai lá e coloca, esse imóvel agora é do João, tá aqui. Marcou o imóvel, tá gravado o imóvel, tá bom? Fiz essa analogia aqui para ficar mais fácil aí para nós assimilarmos. Então, gente, imóvel no Brasil é patrimônio, né? Todo mundo sabe. E é um dos principais patrimônios, né? Então, hoje, imóvel é um dos bens que tem mais valor agregado, né? É um dos mais valores agregados. Claro, tem outros imóveis, mas hoje, assim, é um dos bens de consumo de patrimônio, assim, que mais tem valor, né? Carro tem um valor bom também, mas, assim, vamos colocar um imóvel popular aí, 300 mil reais. Hoje, um carro de 300 mil reais não é um carro popular, né? Então, realmente, hoje, para a pessoa aí que tem um imóvel de 300 mil, ela tem um patrimônio significativo já, né? Que não é pouca coisa, não. Sejam muito bem-vindos, Bruno, Jean. Então, não sei se alguém já escutou aquele ditado assim, quem investe em terra não erra. Quem escutou aí esse ditado? Quem trabalha com imóvel geralmente já escutou, né? Então, realmente, o que acontece? O imóvel, ele dificilmente ele vai ter uma desvalorização. São raríssimas as situações que o imóvel vai ter uma desvalorização. Via de regra, ele valoriza. Às vezes mais, às vezes menos, mas na história acaba que um imóvel de 10 anos atrás, 10 anos depois, ele acaba valendo mais. É assim ou não?
Já um carro, um veículo de 10 anos atrás, não tem o mesmo valor, ele vale menos, né? Um outro bem, talvez um iate, um navio, alguma coisa nesse sentido. Um produto desses de 10 anos atrás, já surgiu outras tecnologias que inovou e que tem navios, iates, enfim, mais tecnológicos, né? De maior valor. Então, a regularização de imóvel, ela tem, sob o ponto de vista jurídico, no momento que a gente regulariza esse imóvel, ele vai mudar literalmente o valor econômico desse patrimônio, tá? Então, um imóvel que valia X, sem regularidade documental, ele passa a valer 2x. Em média é isso. Então, hoje, um imóvel sem documento, sem matrícula, com riscos ali, com incertezas em relação à sua titularidade de propriedade, ele vale pelo menos 50% menos no mercado imobiliário, tá? Então, quando a gente regulariza esse imóvel, a pessoa passa a ter, vamos falar aqui de um imóvel de 100 mil reais, tá? Ela passa, quase nem existe imóveis de 100 mil reais, né? Um terreno, vamos falar assim, né? O imóvel dela irregular de 100 mil, no momento que ela regulariza, documenta, né? Entre aspas, como falam, né? Escritura, que a gente sabe que na verdade é matricula, né? A gente coloca o nome do proprietário na matrícula do imóvel, ele de 100, ele passa a valer 200 mil reais. E aí ele se torna mais seguro, né? Para as pessoas envolvidas naquele negócio ali, para travar esse negócio. Então, gente, no Brasil, por que, gente, que esse imóvel passa a valer mais? No Brasil, o que garante a dívida, né? Hoje, quando tu vai fazer um negócio, tá? Tu fez um negócio vamos colocar aqui, fiz um negócio com o Bruno, tá? O Bruno, fiz um contrato com ele de 100 mil reais, tá? Então, digamos que eu vou emprestar-lhe 100 mil reais pro Bruno. Só que assim, gente, eu vou emprestar 100 mil reais pro Bruno, mas eu quero uma garantia. Se o Bruno não me pagar, e às vezes nem é que ele não queira me pagar, às vezes aconteceu, né, uma eventualidade que impediu ele de me pagar, né? Acontece tantas coisas, muitas coisas, né? Então, o que acontece? Não, se o Bruno não me pagar, o que eu sei? Não, eu sei que o Bruno tem um imóvel no nome dele, ele tem um terreno que vale 100 mil reais. Então, tá bom. Então, eu sei que se eu não receber esses 100 mil reais que eu emprestei pro Bruno, ele tem um imóvel que a gente pode pedir a penhora desse imóvel para fazer leiloar esse imóvel e me pagar, né? Eu que sou credora. Então, quem está garantindo aquele negócio ali, nada mais, nada menos que é o imóvel, é um bem, né? Que eu vou olhar na matrícula, não, realmente esse imóvel aqui é do Bruno, tá aqui no nome dele, né? Então, assim, esse caso acontecer de eu não receber, tem um bem, tem um patrimônio que resguarda esse nosso negócio aqui. Então, comigo, pessoal, eu comparo sempre assim com a questão do CPF, né? A credibilidade do imóvel. Um imóvel irregular é como se fosse uma pessoa sem CPF, é uma pessoa assim que ela não tem credibilidade no mercado, né? Você vai pedir crédito, vai comprar alguma coisa fiada, a primeira coisa que ela vai consultar é o teu CPF. E se a pessoa tem alguma restrição, se ela já ficou devendo em outros lugares, se tem algum ônus naquele CPF, o credor não vai fiar, não vai financiar, não vai conceder algum crédito ali para aquela pessoa, porque ela tem restrição, o CPF dela não é crível, né? Não está livre de desembaraços. Então, outra coisa, outro benefício da gente regularizar os imóveis, pessoal, nós temos inclusive até corretora aqui na live, é a questão das transações imobiliárias. Existem imobiliárias que nem sequer intermediam, nem sequer eles angariam, né, captam aquele imóvel que não tem a documentação correta, tá? Então, é um impeditivo. Então, até para um intermediador trabalhar com o teu imóvel ali, já começa ali o empecilho, tá? Quiçá na hora de fazer essa transação imobiliária. Além do que, hoje, né, os corretores, enfim, eles têm muita responsabilidade na hora de fazer essa transação imobiliária, para que realmente tenha lisura naquela transação ali e não venha trazer para eles alguma consequência, né, em relação aí à sua credencial, né,
a sua... enfim, né, perante o conselho ali o Cresce, né, então eles têm toda uma preocupação em relação à lisura documental ali. Então hoje muitas imobiliárias já nem pegam mais imóveis sem a matrícula, sem a escritura, que eu quero dizer aqui matrícula, tá bom, pessoal? No início da live a gente já falou sobre essa diferença aí. Outra coisa, gente, quando a pessoa fala, tô comprando um imóvel sem documento, a pessoa ali, juridicamente, ela não está comprando propriedade, tá? Ela não está ali, a pessoa que está vendendo, ela não está vendendo propriedade, porque ela não pode vender propriedade, porque a propriedade existe um rito, tá? Existe um rito legal para que seja transferida essa propriedade. Em não sendo cumprida essa propriedade, não sendo cumprido esse rito, logo não existe transferência de propriedade, tá? Outra coisa, a pessoa não está comprando ali um imóvel seguro, uma segurança jurídica. Se existir alguma divergência, se alguém vier reivindicar alguma situação em relação àquele imóvel, ela não tem a segurança, um contrato particular de gaveta, ela não tem a mesma segurança se ela tivesse realmente aí a matrícula de propriedade. Outra coisa, oi Lívia, seja bem-vinda. Quando existe uma transmissão de propriedade, o que acontece? De propriedade, existe um recolhimento de um imposto, né? Então, o imposto se chama Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Então, o que acontece? Quando a pessoa não tá fazendo outro negócio, um contrato particular, não existe o recolhimento desse imposto, que é obrigatório no país, né, que é obrigatório no direito brasileiro. Quando é transmitida a propriedade, eu sou obrigada a recolher o imposto, o ITBI, transmissão de um bem imóvel ou de direito sobre esse bem imóvel. Outra coisa, gente, quando você tem propriedade, o direito, ele te resguarda com muito mais propriedade, né? Tô sendo até redundante. Olha só, eu estive refletindo a própria Constituição. Lá no artigo 5º, inciso 22, salvo engano, fala assim, é garantido o direito da propriedade. É garantido o direito à propriedade. Tá falando a Constituição Federal, que é, né, aqui na pirâmide das leis, tá no topo. É a nossa lei maior. Mas você não acha na Constituição Federal é garantido o direito de posse? O que o direito brasileiro faz? Ele resguarda, ele protege esse direito de posse, mas ele não garante constitucionalmente. Por quê? Existe um rito, né, para que você tenha propriedade. Onde você não tenha cumprido esse rito, né, para alcançar esse documento, você tem que provar fatos. Tá? Então, como que eu garanto fatos? Não tem como eu garantir. Eu preciso garantir direitos. Né? Então, a nossa Constituição Federal, ela garante direitos. Fatos você vai provar perante o judiciário e o direito judiciário, com a soma daqueles fatos, pode converter a soma desses fatos em propriedade, em direito. Né? Então, quando a gente entra com uma uso capião, o que nós estamos fazendo? Nós estamos com uma soma de fatos buscando o quê? A conversão dessa soma de fatos em um direito de propriedade. Beleza? Bem-vinda, Lívia. Obrigada. Gente, outra garantia que nós temos no nosso ordenamento jurídico, além da Constituição Federal. Nós temos no nosso Código Penal o artigo 150 e o artigo 161, tá? Eu vou ler rapidamente aqui. O 150 fala assim: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Pena, detenção, multa, enfim. Artigo 161. Suprimir ou deslocar tapumes, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Mais uma garantia aqui do direito de propriedade, né? Aqui a garantia é penal, é crime. Pena, né, de detenção e mais multa. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que a propriedade, ela tem uma garantia muito maior que a não propriedade. Em que pese muitas pessoas, popularmente, vulgarmente, achar que tem propriedade, muitas das vezes, grande parte das vezes, elas têm posse, elas não têm.
Então eu arrisco em falar que hoje no Brasil, mais de 50% das pessoas, elas não têm propriedade, elas têm posse. Se você parar para olhar a situação, na tua família mesmo aí deve ter uma situação. Se você parar para olhar a situação hoje do imóvel, do teu pai, da tua mãe, do teu tio, enfim, se você for pesquisar, você vai ver, poxa vida, mas na verdade eles não têm propriedade, eles têm posse. Então, o que a gente precisa fazer? Converter essa posse em uma propriedade. Como que a gente faz isso? Por meio da regularização imobiliária, buscando aí os meios para regularizar esse imóvel. Gente, uma prova de que imóveis irregulares, eles têm um valor de mercado muito abaixo do que realmente aí poderia valer, são os próprios sites de plataformas de venda de imóveis. Não sei se vocês já viram, hoje bem menos. OLX, ZipZap, Infoimóveis, Marketplace. No Marketplace é mais escancarado. Nesses outros plataformas, eu estava dando uma olhada, eles já não colocam mais essa informação sem escritura, que eles usam o termo escritura ali, né? Conforme falado aqui, a gente entende se sem escritura é sem matrícula. Mas no Marketplace eu estava dando uma olhadinha, tem muito dessas situações. Até eu fiz um print aqui, ó. Entrei rapidinho, antes da live, e dei bem por cima, assim, dei um pesquisar. Olha só, no Marketplace. Vende-se lote, tá? No bairro X, ou metade, por 70 mil. Aceito carro, moto, permuta. Observação, terreno não tem escritura. Lembra-se que eu falei aqui que 90% ou mais das pessoas, em vez de falar matrícula, elas falam escritura, tá bom? Então, aqui é escritura, mas na verdade é matrícula. O imóvel não tem escritura, apenas contrato de compra e venda, por isso o valor bem abaixo do mercado, tá bom? Então, ele está vendendo o lote inteiro por 140 mil, eu não sei a medida do lote aqui, e a metade do lote por 70 mil. Digamos que a pessoa venha a regularizar esse lote aqui. Então, um lote que ele venderia por 140 mil, tranquilamente ele passa a valer 280 mil reais. Tranquilamente. Um imóvel documentado, matriculado, com segurança jurídica, com possibilidade de financiamento, com possibilidade aí de realmente aí ter vida financeira, ter vida no mercado imobiliário, ele passa a valer mais. Outro anúncio aqui, olha só. Uma casa aqui, tá? E aí eu vou nas especificações ali, tudo no Marketplace. Se você dá no pesquisar na lupinha do Marketplace lá, você vai ver. 4 garagens, cozinha, sala de jantar, enfim, área construída 145 metros quadrados, área total 180 metros quadrados, tá? Ampla, conservada, aí nós vamos para baixo, vai indo, observação. Aqui quando vem a observação, a gente faz que nem diz um professor meu, né? Parece uma vaca mugindo, né? Então a gente vem aqui. Imóvel abaixo do valor do mercado não pode ser financiado por não ser averbado. Porém, pode ser transferido à escritura normalmente. Ficou meio confuso aqui, tá entendendo? Como assim pode ser transferida à escritura? Tá entendendo que legalmente a gente precisa fazer uma análise disso aqui? Tá, mas vamos lá. Será que eu posso transferir realmente a escritura? Tá? No caso aqui a matrícula? Não sei, tá bom? Precisa analisar. Sempre que a gente fala assim, sempre que alguém te dá uma resposta pronta, desconfie. Principalmente em relação a direito. Sabe, no direito tudo depende. Dar uma opinião, tá? Emitir uma opinião sobre algo que você não analisou o documento é muito arriscado, é temerário. Então, eu sempre saliento quando alguém me perguntar, uma hipótese assim, tal coisa. Eu sempre falo, olha, eu não tenho acesso aos documentos. Mas, analisando o que você está me falando, me parece que pode ser a situação X, tá? Mas não tenho certeza, teria que ver documento. Sempre. Gente, porque se tratando de documento, sempre vai ter ali uma situação que vai mudar aquela informação que a pessoa trouxe, tá bom? Que na cabeça dela ela acha que é uma coisa e quando a gente vai olhar o documento lá é outra. O terceiro aqui, ó, o último para finalizar.
imóvel com ótima localização em Cascavel, no bairro São Cristóvão, a 2 quadras da avenida, XXX, tá? Observação. Sempre vai ter a OBS ponto ali, né? Não tem escritura, tá? Somente contrato, carnê de IPTU há 12 anos. Então, tem possibilidade de documentar. Será? Não sei, tá bom? Então, não tem como afirmar. Aqui, quem tá falando, sabe? A gente nem sabe quem é aqui. Na verdade, olha só, e até quem tá falando isso aqui tem o Cresce ali, tá, gente? É bem arriscado para um corretor colocar isso aqui. Tem possibilidade de documentar. Sei não. Eu, no lugar do corretor, não colocaria essa informação. A possibilidade de documentar, tá bom? Então, tiraria essa informação aqui para se livrar. Porque ele não sabe se tem possibilidade de documentar ou não, né? Quem pode emitir um parecer se é possível, o risco, né, se é maior, se é menor de documentar aquilo ali, é um profissional ligado à regularização imobiliária, tá bom? Seja bem-vindo. Então, nessa hipótese aqui, para proteção, esse corretor, no lugar dele, eu tiraria essa informação aqui. Voltando aqui então, gente, beleza? Voltou bem no início. Cecília, Marilda, sejam muito bem-vindas. Esses imóveis que eu acabei de citar para vocês ali, que tem o OBS, eles estão à margem da segurança jurídica, porque eles não possuem matrícula. Claramente ali eles não possuem matrícula e talvez nem escritura pública. Eles usam o termo de escritura pública ali, mas não se sabe se é ou não, né? Então, gente, essas pessoas, elas têm mera posse, tá bom? Débora, seja bem-vinda. No tribunal, gente, quando a pessoa tem mera posse, é infinitamente mais difícil você provar, infinitamente muito mais trabalhoso, tá? De tempo, de trabalho, você provar posse do que propriedade. Porque quando eu tenho propriedade, por exemplo, se eu vou entrar para reivindicar alguma coisa na justiça, eu entrei com uma ação, ajuizei uma petição inicial, eu já vou juntar ali de pronto o documento. Ó, o imóvel X é da Josiane, tá aqui o documento. Pá, já provei a minha propriedade. Quando eu entro num imóvel para provar posse, eu tenho que me rebuscar de documentos que dependem da interpretação do juiz valorar aquilo ali enquanto documento passível de validade ou não. Então, o que acontece? Quando eu tenho só posse, eu vou juntar esses documentos, que para mim pode ser que o juiz considere, e vou depender da análise do juiz. Do juiz falar, olha, isso aqui, ao meu ver, não, esse aqui talvez, entende? Quando você tem um documento legal, não, juiz, aqui não tem o que você avaliar ou não. Existe uma matrícula com o meu nome, tá entendendo? Então, legalmente, eu cumpri os requisitos da propriedade. Então, não tem valorização judicial quando você tem uma matrícula com o nome da pessoa, do proprietário no seu nome. Já quando você tem posse, você não tem esse documento, você precisa se rebuscar de outros meios para provar essa posse, juntar esses documentos, o juiz falar assim, olha, analisando o documento A, B, C, D, E, analisando esse arcabouço de documento aqui, parece que sim, ele realmente tem uma posse justa, ele tem uma posse limpa. Então, nesse caso aqui, eu pego esse arcabouço de fatos e converto em propriedade, tá? Por exemplo, o que é um arcabouço de fato? Ele pagou a luz, tá bom, onde é que tá o documento? Realmente tá aqui. Ele consumiu a luz, ele pagou a luz, tem um documento à luz. Ele consumiu água, tá bom, ele consumiu água, pagou água. Então, tá entendendo quando a gente fala de soma de fatos? Compreendendo comigo aqui, pessoal? A Débora fez uma pergunta. Vamos lá, então. Vamos lá. Como se procede com casa que a pessoa compra com contrato de compra e venda? Imagina aqui que seja um contrato particular de gaveta, mas os donos faleceram e tem herdeiros, mas tem um porém, o contrato foi mal feito. Bom, nesse caso, os herdeiros, eles podem assinar essa transferência para você.
Existe hoje um instituto, hoje não, na verdade ele já é antigo, porém agora pode ser feito fora do fórum, digamos assim, né? Fora do judiciário, que é a adjudicação compulsória. Então, Débora, nesse caso é possível, teria que analisar, né, mais detalhes, que pode ser uma hipótese de adjudicação compulsória, se atingidos os requisitos desse instituto, né? Então, cada instituto tem seus requisitos. A adjudicação compulsória é uma delas. Então, se atingidos esses requisitos, é possível que os herdeiros assinem a teu favor a transferência desse imóvel. Mas eles não querem assinar. Aí complica. Nesse caso, tá? Nesse caso, em não sendo possível, né? Aí não, nesse caso não é possível a adjudicação compulsória, tá? Compulsória, adjudicação compulsória. Eles querem mais dinheiro. Pode ser que você possa tentar, nesse caso, o reconhecimento da uso capião, tá bom? Só que aí vai ter litígio, aí você não consegue fazer via extrajudicial, tem que ser no judiciário. Teria que analisar essa situação aí. Outra coisa, teria que ver também assim a questão da quitação. O imóvel tem comprovação de quitação, tá? Então, assim, se foi travado um contrato de compra e venda, foi travado 10 parcelas, tá? 10 parcelas, um exemplo, 10 parcelas de 20 mil reais. Vocês têm o pagamento, tem um contrato que nesse sentido, que o imóvel vai ser pago em 10 parcelas de 20 mil, e vocês têm a quitação de todas as parcelas. O imóvel está quitado conforme o contrato. Então, de repente, pode ser que seja essa hipótese aí de averiguar essa situação aí, Débora, tá bom? E aí, outra coisa, em relação ao mal feito, tem toda a documentação de pagamento. Vou te chamar no privado. Então, é possível sim que a gente consiga assim realmente aí documentar a favor de vocês aí tendo documentação. Tem outros requisitos da adjudicação que depois ali eu posso dar uma verificada e no privado eu te passo isso aí. Obrigada pela colaboração, obrigada por trazer a situação. Vamos seguir aqui então. Gente, falando em relação ainda sobre a irregularidade, né? Então, quando a gente regulariza um imóvel, esse imóvel ele é passivo de mitigação em relação à clandestinidade. Então, vocês podem ver essa questão das invasões aí de terras, né? Essas invasões de terras clandestinas, com violência, raramente elas serão convertidas em uso capião, tá? Raramente elas poderão ser convertidas em propriedade. Porque a posse não é justa, a posse não tem boa fé. Em regra, é assim que funciona, tá bom? Então, quando o imóvel é irregular, ele está à margem do mercado imobiliário, ele perde o valor significativamente, né? Então, a questão do perde ele, se for uma área rural, ele perde também ali as questões de incremento agrícola. Enfim, o desenvolvimento nacional sofre ali um prejuízo, né, pessoal? Obrigada por responder. Imagina, Débora, obrigada pela participação. É uma honra ter aqui. Gente, outra, ó, já, 1 hora já, meu Deus, como voa o tempo. Já estou indo para a parte final. Quando o imóvel é irregular, ele fica à margem de garantias para financiamento, porque vocês podem ver, quando o imóvel não tem matrícula tudo certinho, o banco não financia. E existem muitas situações, muitas situações. Então, quando você vai comprar um imóvel regular, você precisa pagar à vista, tá? E mesmo assim, ainda você não tem a segurança jurídica. Você pode, nesse negócio, existe um grau de risco. Às vezes, o grau de risco é menor, tá? Então, para você alcançar essa matrícula tá mais fácil. E às vezes, esse grau de risco é maior. Então, por isso que regularizar um imóvel traz essa possibilidade. Na hora que você for vender um imóvel e a pessoa que for comprar de você precisar de financiar, que quase sempre precisa, gente, mas talvez vou arriscar e falar que 90% das situações precisa de financiamento, porque é difícil a pessoa que tem esse dinheiro para comprar um imóvel guardado, o banco não vai financiar, tá? É um imóvel que não tenha esse respaldo jurídico, esse respaldo da segurança jurídica, que é a matrícula.
A questão de créditos, né? Falando aqui de imóveis rurais. Então, quando um banco vai financiar um crédito para aquela safra, né? Um crédito para investir num maquinário agrícola, o que garante aquela dívida, que são valores altos? São as áreas, é a terra que garante o cumprimento, o pagamento daquela dívida. Então, quando um imóvel, eu sofro isso na pele, gente, porque a gente tem situações de hoje de imóveis que estão regularizados e tem áreas que ainda não estão regularizadas. E aquelas matrículas que não estão regularizadas, a gente leva para a questão de investimento, para a questão de Sueli, seja muito bem-vinda, e realmente a gente não consegue o crédito, sabe? E quando consegue, a depender do banco, né? Dependendo ali do conjunto de situações, porque às vezes o produtor rural ele não tem a matrícula, mas ele tem todos os cadastros certinhos ali. Então, o Banco do Brasil, nessas situações, ele em algumas situações ele concede o crédito. Por exemplo, se ele tem todos os cadastros ali, paga o ITR, tem o CCIR, tem o CAR, e enfim, outros que eu possa estar esquecendo aqui. Então, existem situações que o banco concede o crédito, mas também, gente, tem uma questão de que o juro, ele aumenta, tá? Então, se um imóvel com mais garantia, com mais segurança, o juro é menor. Um imóvel que não tem tanta segurança, que traz algum certo grau de risco para o investidor, que o banco nada mais é do que um investidor, ele não está emprestando dinheiro de graça, ele tem uma contrapartida, que são os juros. Então, se esse risco para ele é maior, consequentemente vai ser maior a taxa aplicada de juros ali. Alguém concorda, discorda? Tá bom, gente? Imóveis que estão, até o exemplo da Débora aí, né? A margem dos direitos, né, gente? Hoje, o que acontece? Quando um herdeiro vai vender um imóvel, né? E assim, quando ele não tem ali não fez o inventário desse imóvel, ele quer vender aquele imóvel ali sem inventário, enfim, sem fazer a partilha certinho, o risco para o investidor é gigante. Por quê? Gente, tem todo um caminho a ser percorrido do inventário, tá? Com todas as nuances que tem ali, e com todo o tempo, sabe, gente, que leva um tempo gigante aí para fazer uma partilha. Claro que a gente tem hoje a opção do extrajudicial, tá? Mas a questão do extrajudicial não é algo assim tão, ainda assim, não, tá fluindo normalmente. Não, sabe, gente, ainda a gente tem ali a figura do tabelião, do registrador, que trazem situações, nuances ali, que muitas vezes não se encaixa e a pessoa não consegue fazer aquilo ali pela via extrajudicial, tá? Então, é um caminho que ainda está sendo percorrido, tá bom? Então, hoje, eu confesso para vocês que eu ainda, tá, apesar de ficar feliz com a extrajudicialização, mas eu ainda sou, eu sou muita Josiane execução, sabe? Eu ainda gosto muito do judiciário, eu confio muito no judiciário. O judiciário tem uma tradição, né? Nós temos aí o Poder Judiciário, a tradição aí do Poder Judiciário. E o extrajudicial está começando, ainda é um neném perto do judicial, né? Então, a gente escuta, assim, muitas situações, assim, que acaba a questão de custas. Então, assim, quando a pessoa vem para mim, Josiane, eu peguei uma situação esses dias, né? Josiane, eu tenho 2 imóveis, um patrimônio de 2 milhões de reais, São Paulo. Eu tenho um imóvel, eu quero fazer a uso capião extrajudicial. Fiz a análise, ok, era passível de uso capião, cumpria todos os requisitos ali. Quando a gente foi para custos, né? Quando a gente foi para a questão de valores, o cliente, opa, deu para trás. Gente, porque assim, e outra coisa, não tem de pagar depois, sabe? O extrajudicial é assim, você paga o trabalho, entendeu? Primeiro paga para depois executar, É rápido, obviamente, aí, né, cumprindo todos os requisitos. E tem situações que assim, ó, se o registrador não ficou convencido de alguma situação, ele não tem margem para interpretar aquilo ali conforme os princípios, conforme a sua intuição, por exemplo, conforme um juiz, tá bom?
O juiz, se ele analisou ali aquela situação e ele se convenceu daquilo ali, ele pode decidir aquele favor. Desde que ele fundamente. Ele não pode decidir, eu quero assim, amanheci, acordei, hoje quero decidir nesse sentido, porque amanheci assim. Não. Se ele se convenceu daquela situação, eu me convenci de que eu posso declarar uso capião ao teu favor, porque eu vi que nesse caso tem a situação A, tem a situação que soma com a situação B, que soma com a situação C, que soma com a situação D, e analisando esse conjunto, esse acervo aqui, eu me convenci de que você é proprietário, que eu posso declarar uso capião a teu favor, tá bom? Agora, o registrador não, gente. Existe uma lei que fala, você tem que cumprir o A, mais o B, mais o C, mais o D, para conceder uso capião. Se faltou o B, o registrador, ele não tem discricionariedade para conceder aquela uso capião sem esse requisito aqui. Ele não pode. Ele não vai fazer isso. Ele não vai colocar em risco a sua delegação para conceder um uso capião, viu? Meu querido, aqui não. Eu não consigo. Se você quer ir para o judiciário, tudo bem, mas eu não consigo porque faltou o B. Já no judiciário, se o juiz pegar esse B aqui e falar, olha, não tem esse requisito B, mas se você me trouxer isso, supre esse requisito aqui. Eu entendo que posso te declarar a uso capião a teu favor. Conseguiram me compreender até aqui? Indo já para a parte final da nossa live, pessoal, tá? Vai dar 1 hora de live. 4 caminhos, tá? Que originam, 4 caminhos de origem da posse que são passíveis de regularização. Então, eu quero que você pense comigo agora assim, eu preciso regularizar o imóvel. A posse que eu venho por meio desses 4 caminhos, e só por esses 4 caminhos, pessoal. Então, analisa, tá bom? Então, tá bom. Hoje eu tenho uma posse. Por exemplo, a Débora trouxe uma situação. Obrigada, Débora. Nossa, muito obrigada mesmo. Realmente, eu fiz com muito carinho aqui para que você realmente vocês consigam compreender, assim, né? Com menos juridiquês, um direito descomplicado aí, realmente acessível para que as pessoas olhem o fato da vida delas, olhem a situação delas e vejam se é possível ou não, porque às vezes a pessoa está em casa assim, mas será que? Então, né, só tem o Google, meu amigo ali, que às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Então, hoje eu quero que você pense aí a situação da posse, ou tua, ou de um parente teu, um do vizinho teu, enfim, de alguma situação. Qual desses 4 caminhos que vem a posse, tá? O que eu posso falar assim, é possível regularizar. Analisando a situação, o contexto é possível. Você comprou essa posse? Contrato de compra e venda, de gaveta particular. É possível a gente regularizar. Tem possibilidade. Você herdou essa posse, tá bom? O pai e a mãe tinham essa posse, eles não tinham matrícula no nome deles. O pai e a mãe faleceram e eu não tenho a matrícula. Tá no nome ainda de quem vendeu para eles. Então você herdou essa posse. É possível de regularizar. Terceira hipótese. Foi invadido. Você invadiu, no sentido de invadiu aqui, sem violência, tá, pessoal? Você invadiu. Eu cheguei lá, tava vazio aquele lote, eu cerquei, eu cuidei por muitos anos, agora eu quero uso capião esse imóvel, tá bom? Então, é possível regularizar essa posse. É possível converter essa posse em propriedade. Isso que eu quero falar. Quarta situação, doação. Alguém me doou esse imóvel, alguém me doou esse apartamento, alguém me doou esse terreno, alguém me doou essa casa, alguém me doou esse pedaço de área rural. Então, nessas 4 situações que você exerce posse, eu falo para você, nós conseguimos aqui, estudando a situação, regularizar. Situações que não é possível regularizar. Josi, nessa situação aqui, eu te falo, não é possível regularizar. Se você pegou emprestado, se você alugou e se você trabalha para o dono do imóvel. Você está na posse do imóvel, mas você só trabalha para o dono. Você é caseiro, tá? Você é um cuidador. Então, nessas 3 hipóteses aqui, a gente descarta, tá bom? Nessas 3 hipóteses aqui, a gente descarta usar, por exemplo, uma das modalidades da regularização, que é a uso capião, tá? Então, eu peguei emprestado, sim, e quero regularizar. Tá bom, então você vai pegar, falar com quem te emprestou, se ele quer te vender, se ele quer te doar, um exemplo, tá bom? Então,
exemplificando a questão da posse aqui. Gente, e o que eu quero trazer para vocês aqui, lá em Uruguaiana, Débora de Uruguaiana, minha amiga conterrânea, hoje, pessoal, eu sou gaúcha da cidade de Uruguaiana. A Débora, que tá aqui, é minha amiga de infância. E a Débora, se ela estiver ainda na live aí, ela vai confirmar uma situação que ocorreu ali perto de onde eu morava, Débora. Lembra? No bairro Cabo Luiz Quevedo, da nossa casa, onde ainda é a nossa casa lá, ainda nós temos propriedade lá hoje. Quando pequena, gente, a primeira situação, o primeiro contato que fez eu refletir sobre o direito da propriedade foi o seguinte. Eis que nós estávamos em casa à noite, eu vou falar para vocês que isso foi no ano de 1998, 1997, 1998. Nós estávamos em casa e daqui a pouco começou era noite. A iluminação pública não era tão boa naquela época e começou uma barulheira assim, enorme de tábuas. A gente não sabia exatamente o que era, depois a gente conseguiu identificar de tábuas. E saiu todo mundo assustado para fora para ver o que era aquela barulheira naquela escuridão. O que era, pessoal? A invasão, a ocupação de uma área na esquina da minha casa, tá? Que era um quarteirão, assim, que era uma propriedade particular. E que, gente, e aquilo ali se estendia, aquela área ali vazia, por muitos anos. Eu sempre via aquela área, mas assim, gente, né? Nem imaginava, nem conhecia os institutos de nada, de propriedade de uso capião, nem nada. E essas pessoas chegaram com os caminhões para ocupar essa área. E aí elas entraram bem na esquina de casa ali, Débora, se você recordar, para ocupar aquela área. Gente, e eu fiquei abismada de ver assim aquele monte de gente, um monte de caminhões com tábuas, com cercas, e começaram a cercar os lotes. Eu dormi, eu fui, à noite, anoiteceu, aquela área estava vazia, e amanheceu, aquela área estava lotada, estava cheia, todo mundo tinha ocupado um pedaço de terra. E aí, a gente assim, sem saber o que estava acontecendo, fomos ver. Inclusive, tinha uma vizinha nossa que morava de aluguel, e ela foi lá e cercou um pedaço de terra dela também. E ficou. Até hoje, pessoal, tá lá as moradias, imagino que tenham regularizado, mas a verdade é que eis ali uma modalidade de ocupação, né, que podia ter sido regularizado por meio do uso capião, porque não teve polícia, não teve empecilho, né? Não teve situação nenhuma. As pessoas entraram, ali ficaram morando. Agora, o que aconteceu no processo, alguma coisa, depois eu não sei, né? Não sei dar para vocês. Mas eu acredito que regularizaram sim, porque o que eu tô falando para vocês faz mais de 20 anos. E foi o primeiro contato que eu tive, assim, com essa questão de propriedade. E eu me lembro, assim, que foi um choque, assim. Gente, como assim as pessoas estão lá até hoje, né, Débora? Ali na esquina da Dona Inês, ali, né, diagonal, se você lembrar ali, da Fabiana, da Denise. Então, o que acontece, gente? Eis aí uma modalidade, pode até ser, a gente não sabia, né? Então, de ocupação, e as pessoas estão lá até hoje. E se não regularizaram, né, hoje, né, poderiam muito bem regularizar, se não a área pública, né, se a área pública é difícil, mas eu acredito que não, porque senão já poderia ter, né, sido desocupado alguma situação assim. Acredito que eles regularizaram sim. Não entrega a nossa idade, não fala o ano. É verdade, é isso aí, né, Débora? Lembra dessa situação. E muitos casos, gente, muitos... saudade da nossa infância e adolescência. Então, assim, isso que eu até me arrepiei agora, né, Débora? Que, graças a Deus, aí, apesar da distância, a gente conserva aí as amizades, né? As vantagens da internet. E o que eu queria trazer para vocês hoje em relação à regularização imobiliária é isso, tá? Se você tem alguma questão, alguma dúvida, pode me mandar no direct. Vai ser uma honra se eu conseguir te ajudar, tá?
Então pode mandar ali pra gente. E o intuito foi realmente aí clarear um pouco mais das vantagens e das desvantagens de a gente não regularizar os imóveis. Então, bora investir nisso, gente, porque vale a pena, né? Então, ganhar valor, aumentar teu patrimônio, trazer segurança jurídica aí para os teus herdeiros. Obrigada, tá bom? Vera Salles, minha mãe, acabou de entrar. Obrigada, Josi, sempre muito prestativa. Imagina, foi uma honra, tá bom? Tenha uma excelente tarde, uma excelente semana, bons negócios, bom trabalho para todos. Grande beijo, tchau, tchau.